Advogados do Reddit, qual foi o melhor momento de pegadinha que vocês já experimentaram? Eu agi por um encanador que rasgou um piso de cerâmica para substituir um cano. Ele instalou um novo ladrilho no topo, mas avisou os proprietários para não pisar nele por 48 horas. Ele enfatizou que também não deveriam deixar seus filhos ou cachorros pisarem nela. Eles caminharam sobre ele, mas alegaram que os defeitos foram causados por instalação inadequada. Pedimos a um especialista que fizesse um relatório que confirmou que era consistente com a instalação adequada, mas que as pessoas andaram nele muito cedo. Proprietários malucos ainda foram a julgamento. Na divulgação de suas evidências, eles incluíram uma série de fotos. Uma das fotos tinha em primeiro plano um ladrilho inclinado para cima. O fundo mostrava muito claramente a pata de um cachorro pressionando a outra extremidade do ladrilho. Isso não era tanto uma situação que eu entendia como eles próprios. Tive um cliente cujo carro de 60k foi arruinado por uma loja que colocou o óleo errado. Não pudemos provar no início, o motor explodiu, vazou óleo e as evidências foram perdidas. Intimolei seus registros bancários, descobri que eles compraram o óleo da Acóstico. Liguei para a Acóstico e soube dos preços dos últimos 2 anos. Em seguida, calculei os valores que eles estavam gastando, fiz algumas contas indiretas e mostrei, com base nos valores, que era impossível que eles tivessem comprado o óleo certo. Eles se acomodaram totalmente e imediatamente. Contei essa história há alguns anos, mas tudo o que é antigo é novo novamente. Meu irmão é advogado de divórcio. Seu caso mais memorável, ele estava representando um cara em uma batalha pela custódia do divórcio que foi acusado de abuso infantil horrível. Depoimentos muito gráficos e detalhados dos garotos contra o papai. As coisas parecem sombrias. Então meu irmão percebe que a transcrição do depoimento, feito por assistentes sociais sob juramento, contém uma pergunta no final de uma das crianças: eu acertei minhas marcas? Meu irmão já havia tentado se tornar um ator em Hollywood logo após o colégio, fracassando miseravelmente, e decidiu se tornar advogado, uma forma totalmente diferente de atuação. Ele se pergunta como as crianças sabem sobre atuação jargão. Intima a conta de verificação pessoal da esposa durante a descoberta, com certeza, aulas de atuação. Destituiu um treinador de atuação, extremamente superficial, e o treinador em pânico rapidamente cuspiu DVDs de interrogatórios práticos, com as crianças, horas de treinamento para as crianças sobre exatamente o que dizer de coisas imaginárias sobre o papai. Ele diz que foi seu único momento Perry Mason, em mais de 20 anos de prática, e papai ficou com a custódia exclusiva das crianças. Teve um cliente acusado de liderar os policiais em uma perseguição em alta velocidade. O policial no banco estimou que ele estava indo a 145 km por hora, mas nunca o atingiu. Então o policial identificou onde a perseguição começou comigo e onde terminou. Durou cerca de 2 milhas. Em seguida, examinamos seu registro de quando começou e quando terminou. Cerca de 3 minutos e meio. Depois de fazer as contas, a velocidade média dessa perseguição era de 56 km por hora. O cliente foi absolvido muito rapidamente depois disso. Eu estava processando um senhorio que não fez nenhum conserto sério para expulsar o inquilino. A parte difícil é provar as más intenções, em vez de mera idiotice, para que os danos sejam maiores. A aplicação do código estava envolvida, então eu solicito esses registros. O senhorio deixou uma mensagem de voz para o departamento de fiscalização dizendo para não pagar as multas, eles farão os reparos assim que o inquilino for forçado a sair. Esse foi um caso fácil. Eu estava representando uma mãe em uma luta amarga pela custódia. O pai queria a custódia total e argumentou que a mãe era uma mãe inadequada. Mamãe queria a custódia total porque papai tinha um histórico de violência doméstica contra ela e as crianças. O advogado de papai estava fazendo um bom trabalho ao pintá-la de uma maneira ruim durante o interrogatório, e eu estava começando a ficar preocupado. Seu advogado trouxe um amigo íntimo da família como testemunha de papai, que disse as coisas boas de sempre sobre ele. Então ele disse algo sobre eles terem galinhas. Achei estranho, então fiz mais perguntas.
Consegui fazer com que o amigo contasse que o pai tinha galinhas para brigas de galos ilegais e ele levava seus filhos menores para essas brigas de galos, e quando as crianças estavam agindo, ele os punha forçando-os para alimentar as galinhas, durante o qual elas seriam bicadas e arranhadas pelas galinhas. E, obviamente, as crianças morriam de medo daquelas galinhas. Eu podia ver a cor se esvaindo do rosto do advogado de papai. Mamãe ficou com a custódia total. Alguém me disse isso. O advogado estava descrevendo o roubo. As pegadas dão a impressão de que ele não foi para o porão. E o réu disse, na verdade, sim. Isso é tão mesquinho, eu tive momentos muito maiores, mas por causa do caráter do outro lado, esse sempre será meu favorito. Fazendo uma disputa de limite, uma disputa sobre o que eram essencialmente alguns centímetros de terra. Os era advogado e um idiota absoluto. Ele estava agindo por si mesmo, toda aquela coisa de um advogado que age por si mesmo tem um tolo como cliente, foi estrondosa para ele. Mas ele era um cara profundamente desagradável, um valentão que se achava o cara mais inteligente da sala. Parte de seu caso girava em torno de lixeiras com rodinhas e como, antes de o limite ser movido, não havia espaço para armazenar uma caixa de tamanho grande ao lado da casa. O fato de agora poder significar claramente que a fronteira deve ter mudado. Essa foi a extensão de sua evidência, realmente era coisa fina. Durante o julgamento real, ele puxou um rápido, de repente produzindo uma velha foto aérea ostensivamente para mostrar que o limite na frente da propriedade também havia mudado. Um rápido porque você tem que divulgar coisas assim com antecedência, você não pode simplesmente sentar em algo relevante e, de repente, sacar no julgamento com floreio. Enquanto ele fazia suas alegações de que deveria ser admissível, eu olhei mais de perto, longe da parte da fronteira para a qual ele disse que era relevante e percebi que mostrava muito claramente uma lata de lixo exatamente no local onde seu caso dizia não poderia ser um. Disse ao juiz que estávamos felizes por a foto ter sido admitida no final das contas, pediu ao outro lado para confirmar a data em que foi tirada e depois apontou que ele tinha ferrado completamente com o caso. Essa foto o deixou por quase 50 mil em custos adversos. Não poderia acontecer com um sujeito mais merecedor. Mais tarde na deputado, perguntei-lhe novamente e não houve objeções e ele respondeu, não. Eu então saquei sua acusação por fraude criminosa e sua condenação por conspiração de contravenção e ele negou que era ele até que eu comecei a perguntar sobre seu co-conspirador, seu filho, e então ele me deu o, oh sim, eu lembro algo sobre isso. Eu estava depondo um cara em uma grande violação de contrato, ação de fraude. Eu perguntei a ele se ele já tinha sido condenado por um crime, ele disse que não. Meu irmão é advogado. Ele teve um caso em que o cara disse que estava permanentemente incapacitado por causa de um acidente de trabalho. Em um depoimento, meu irmão ouviu o cara falando sobre reformar sua casa. Ele já estava gastando o dinheiro que pensava estar recebendo. Meu irmão dirigiu até a casa para ver quanto trabalho estava sendo feito e viu o cara carregando feixes de telhas por uma escada até o telhado. Isso foi antes dos smartphones, então ele dirigiu até a Best Buy e comprou uma câmera de vídeo, voltou e gravou o cara. Ele mandou fazer cópias e enviar para o outro advogado. O cara desistiu do processo e voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte. O cliente do meu irmão não queria pagar pela câmera de vídeo. Ele economizou milhares de dólares. Eles acabaram pagando, mas ele ainda fica um pouco irritado quando fala sobre isso. O primeiro caso que fiz, o advogado da oposição perdeu a cópia da carteira de motorista do meu cliente. Em vez de admitir seu erro e me pedir para reenviá-lo, ele apresentou uma moção para obrigar, alegando que nunca o enviamos. Bem, eu fui capaz de fornecer provas de que tínhamos enviado a ele há 8 meses, então o juiz ficou bastante descontente com suas travessuras. Não tão empolgante no momento como alguns outros aqui, mas contatamos um investigador particular para rastrear nosso réu em um caso de recuperação de fraude, ativos. O investigador particular voltou com uma fotografia de pedaços de papel rasgado que claramente constituíam uma nota rasgada, embora em uma língua estrangeira.
Acontece que eu conhecia essa língua estrangeira, então juntei as peças e percebi que era uma carta escrita pelo réu furioso com seu cúmplice por cometer erros altamente específicos que o ferraram no contexto de nosso caso de fraude e recuperação de ativos. Obviamente, mais tarde tivemos isso verificado e juramos via depoimento de um tradutor oficial. Era inacreditável, a caligrafia era uma correspondência. Além disso, ele também assinou. E o conteúdo era tão específico, continha informações sobre valores específicos indo para fundos específicos sob nomes específicos que era basicamente uma arma fumegante. Quase pensamos que eles haviam plantado para nos despistar, mas o cara era simplesmente estúpido e arrogante. Tive uma pequena briga. Admissibilidade, mas a carta acabou nos ajudando a receber um acordo significativo que deixou nossos clientes extremamente felizes. Trabalhou como paralegal, investigador. Trabalhar um caso de segredos comerciais envolvendo a fabricação de rodas dentais usadas para moer dentes. Longa história, mas vá em frente. A empresa A era um pequeno fabricante familiar, mas fabricava o melhor produto do mercado em uma pequena fábrica no meio do nada. Vendeu grandes quantidades de produtos por causa da qualidade. Sua localização era remota o suficiente e o proprietário pagava tão bem aos funcionários que os funcionários permaneceram lá para sempre. Todos eles trabalharam lá por mais de 30 anos. Quando o fundador da empresa A morreu, ela foi vendida para a empresa internacional B porque os filhos e netos não tinham interesse na empresa. A empresa B então fechou a antiga fábrica e tentou usar a fórmula da empresa A em suas instalações. A empresa B não conseguiu fazer a fórmula funcionar. Agora entre na empresa C. Outra empresa internacional que perdeu a licitação para comprar a empresa A. Quando a empresa C soube dos problemas que a empresa B estava enfrentando, eles compraram as instalações da antiga fábrica e recontrataram os antigos funcionários para reiniciar a produção. Todos os funcionários da antiga empresa A ficaram maravilhados com o retorno de seus empregos bem remunerados e foram direto ao trabalho, produzindo os itens de melhor qualidade mais uma vez e o produto da empresa C funcionou. Empresa B acusa a empresa C por violação de segredos comerciais. Quando você compra uma empresa, você compra seus segredos comerciais. E esta empresa tinha um monte. Este produto era apenas uma parte, mas a parte mais lucrativa de sua operação. Assim, a empresa C, por causa de sua ação, foi acusada de violar as leis que regem os segredos comerciais. A empresa B ainda conseguiu uma medida cautelar temporária contra a empresa C na Justiça Federal e a empresa C teve que parar de fabricar na antiga fábrica agora possuído. É quando eu entro em cena. Nossa empresa representava a empresa C e fui designada para entrevistar todos os funcionários. Eu estava na sala de estar desta encantadora senhora idosa de quase 50 anos que me ofereceu lanches, perguntou-me se eu era casada e queria arranjar-me para a neta dela, digamos assim. Melhor e mais divertida entrevista de todos. Então ela solta a bomba. Perguntei como ela sabia fazer o produto. Todas as minhas entrevistas anteriores disseram isso e aquilo os ensinou. Ela disse: das instruções na parede. Momento total de silêncio. Instruções na parede? Sim, disse ela, ninguém nunca olha para mim. Mas há um quadro na parede com as instruções. Eu ligo para o zelador da instalação do telefone dela, sim, isso é antes dos telefones celulares, e pedi que ele me encontrasse lá. Ele destranca o local e sim, coberto por provavelmente 40 anos de poeira tornando-o apenas parte do fundo, é uma placa com todo o processo nela. Assim, quando a empresa B vendeu a fábrica, que acabou sendo comprada pela empresa C, a empresa B vendeu acidentalmente o segredo comercial para a empresa C porque o abandonou na parede. Eu fiz prova séria sobre isso. Minhas melhores fotos foram deste zelador de mais de 65 anos tirando a poeira das páginas, tirando o quadro inteiro da parede, colocando-o em um saco de papel e lacrando para que eu nunca tocasse. Em cada foto, ele sorria para a câmera. Sua expressão fu não tinha preço em todas as fotos. Eles eram tão engraçados. O juiz da Justiça Federal estava rindo muito quando soube dos detalhes do que descobri para reverter a medida cautelar. Quando ele abriu a sacola, ele riu ainda mais. A fábrica foi reaberta imediatamente. As empresas B e C fizeram um acordo concordando que ambas usariam o segredo comercial, mas não poderiam vendê-lo a mais ninguém. O que eles realmente descobriram foi:
Aquelas velhinhas mudaram ligeiramente a fórmula ao longo dos anos e ligeiramente as tornaram melhores com o tempo. Mesmo a fórmula na parede não funcionou tão bem quanto essas garotinhas. I